Olá, pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não está aqui em dupla para conversar um pouquinho sobre alguns temas que são inerentes ao propósito do canal. O canal está passando por algumas modificações, às vezes elas não são perceptíveis, mas estão passando por essas modificações. Uma das modificações que aconteceu de ontem para hoje foi que o canal mudou de nome. Antes só tinha o meu nome, Paraskevas Papalexio. Então, eu resolvi dar um nome, UFO Spirit, que é o nome de um grupo de estudos que nós temos, e acabei estendendo esse nome para o canal, porque os temas abordados lá, eles são similares ao que a gente se propõe a abordar aqui. Os estudos lá acabam se transformando em temas aqui. E uma outra novidade, acho que essa é a melhor, tá? É que essa mocinha que está aí, o nome dela é Caroline, ela já, inclusive, recentemente já fez, ela já foi entrevistada aqui no canal com relação à filosofia e espiritualidade. Foi uma grande entrevista, uma abordagem sensacional da parte dela. É um tema que instiga e realmente ela entende do assunto. E ela, agora, está se tornando também, vamos colocar assim, como se fosse uma sócia do canal. Ela vai ajudar nesses estudos, ela vai ajudar também a elaborar materiais, ela vai fazer entrevista, tanto é que hoje é ela que vai fazer mais perguntas para mim do que eu para ela. Vamos inverter os papéis. Então, É, ela é mais uma integrante de uma equipe que está sendo formada aí para a gente tentar crescer. Por que eu falo tentar crescer? Porque não é fácil crescer com coisa séria. Essa é que é a verdade. A dificuldade é grande, mas a gente vai. Eu sempre coloquei que eu não prezo pela quantidade, e sim pela qualidade. Então, esse é meu lema. É um lema de qualidade de temas, de assunto e de pessoas que vêm até aqui. Agora, o restante, a gente vai administrando. Afinal de contas, todo mundo tem suas dificuldades. E o tema de hoje está aí, são os 7 corpos espirituais. Vou passar a palavra para ela, porque eu já falei demais. E ela nem me perguntou nada. Você imagina se me perguntar, né? Caroline, primeiramente, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui junto, de novo, só que agora com os papéis invertidos e também com uma outra função, né, sua. eu fico super feliz assim com esse convite, né? Assim, como eu falei para você, a gente não entende de tudo, não sabe tudo, mas a gente pode dar nossa opinião a respeito daquilo que a gente conhece ou daquilo que a gente acha que é dessa forma, já que provar, nunca ninguém vai provar nada, né, a esse respeito. A gente vivencia aquilo que a gente está falando, né? Então, é a nossa experiência ali no campo da magia, no campo da espiritualidade, que vai guiar aí esse canal, né? Mas o tema de hoje ali, como vocês podem ver, seria os 7 corpos espirituais, né? Então, o grego se propôs a falar sobre esse tema, que é um tema assim que é bastante recorrente e pouca gente entende o que são esses 7 corpos espirituais, qual que é a função deles, né, na nossa vida, na nossa espiritualidade. E eu agora pergunto, né, para você, assim, o que são esses 7 corpos espirituais, né? Quais são eles? Qual que é a função deles? Né? O que você tem a nos dizer, assim, sobre isso? Muito bem. Esse tema ele é interessante porque ele começou a ser explorado no mundo ocidental há pouco tempo.
Isso é uma coisa mais das religiões orientais, budismo, hinduísmo, toda aquela parte da Índia, da China, do Japão, do Tibete. Então, eles já tinham esse conhecimento, eles já tinham essa formulação com relação a esses corpos espirituais. Diferente do mundo ocidental, que por muito tempo, muito tempo mesmo, ficou preso, ficou restrito a certos dogmas que inicialmente diziam o seguinte: nós somos um corpo e temos uma alma. Se você fizer o bem, você vai para o céu. Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Quanto Isso, tempo ficou desse jeito? inclusive na filosofia, essa visão dupla do ser humano, assim como corpo e espírito, permanece por muito tempo. Vem lá da Grécia Antiga, assim, e acaba apenas na contemporaneidade, né? Até o final da Idade Moderna, a gente ainda tinha essa visão, assim, que existe só o corpo físico e, digamos, um duplo, né, que seria nossa alma, o nosso fantasma, né, que sobrevive aí à nossa morte. Mas essa visão oriental é diferente, né? Ela vem com os 7 corpos, né? O que seriam esses 7 corpos? Aí vem, como você pegando o teu gancho da parte mais contemporânea, veio a revelação da doutrina espírita no mundo ocidental. O que acontece? Na doutrina espírita, o ser humano tem 3 corpos. O corpo físico, soma, que a gente fala, o corpo astral e o corpo, o perispírito. Então é o espírito, o corpo astral e o corpo físico. Essa trilogia é que, até hoje, o kardecismo oficial fala apenas desses 3 corpos. Eles só aceitam isso, eles não aceitam a questão dos 7 corpos. Mas, com o avanço das questões espiritualistas, o próprio alto dá um jeito e se encarrega de fazer com que a sociedade comece a absorver o conhecimento de uma forma diferente. Trazido do Oriente, essa questão dos 7 corpos. Aí, nós Posso vamos fazer uma entender. pergunta, assim, que Passa. até pela imagem, assim, fica muito sugestivo, né, essa imagem que está Sim. sendo projetada. Que é também uma questão que veio do Oriente, né, a questão dos chakras. Né? Qual que é a relação dos 7 chakras principais, que inclusive estão ali ordenados por cores, né, do vermelho até o violeta, com esses 7 corpos? Existe essa relação direta ou não? Não tem relação direta, porque nós temos chakras no físico, que nos dão sustentação no físico, e temos os chakras do espírito, que são Uhum. diferentes. Seguem a mesma regra, só que se manifestam de forma diferente. Os corpos espirituais, eles não. Que às vezes confundem 7 chakras, 7 corpos, 7, 7, 7. Na realidade, o 7 ele tem uma outra função no mundo espiritual, na natureza, que é um número que muita coisa é 7. Então, não se relaciona. O que acontece é o seguinte, eu vou mostrar aqui uma coisinha para vocês. Essa figura aqui, ela esclarece algumas coisas. Veja só. Com a vinda dessa parte mais oriental para o mundo ocidental, que mostra a questão dos 7 corpos, é um conceito do homem setenário, um homem que possui 7 corpos. Quais são esses corpos? Nós temos o corpo físico. Eu vou citar apenas agora um por um, depois a gente pode falar um pouco de cada um. O físico, o duplo etérico, Que é o nosso veja só, fantasma. esses dois são corpos materiais. Quando você passa para o corpo astral,
mental inferior, mental superior, búdico e átmico são corpos espirituais. Tá, mas só Tá. assim, para quem está assistindo e não conhece, nunca ouviu falar, assim, digamos, o nosso corpo físico, ok, todo mundo sabe. Mas, digamos, o nosso fantasma seria qual? O duplo etérico ou o astral? O astral. Porque o que acontece é o seguinte: quando a pessoa falece, desencarna, o corpo físico começa a deteriorar. Automaticamente, algumas horas depois, pode acontecer alguns dias também, o duplo etérico também deixa de existir. Mas o astral, não. O astral, eu vou colocar lá na frente depois para vocês, ele é o corpo que vive no corpo astral. Por exemplo, o corpo astral para o espírito é como o nosso corpo físico aqui na Terra. Ele precisa do corpo astral. Por exemplo, quem já assistiu o Nosso Lar, pode ver certinho lá, o André Luiz e todos os outros lá. O que que aparece lá? O que que faz eles se comunicarem? É o corpo astral deles. Eles não têm mais aquele corpo físico e nem aquele duplo etérico. Aquilo já foi. E Quando qual eles que... voltarem É, a reencarnar, não, eles vão termine passar de a ter falar. isso de novo. É. Mas qual que seria, então, a função desse duplo etérico? Ah, muito bem. A função, deixa agora eu mudar uma coisinha aqui. Vamos voltar de novo, nós dois, e você vai ver. Você perguntou do Da, corpo, da do função do corpo duplo etérico. etérico. É. Tá, o corpo etérico, ele é como se fosse um filtro, tá? Ele liga o que vem do astral, do corpo astral, para o corpo físico. Ele faz essa ligação. Tudo que vem do astral, ele pega e transfere para o físico. E o retorno é o mesmo. Coisas do corpo físico passam pelo corpo etéreo e vai para o corpo astral. O que acontece? Dependendo do teu comportamento físico, você projeta no corpo etérico para depois jogar no corpo astral tanto as coisas positivas como as coisas negativas. Vícios. Você transfere vícios do corpo físico para o corpo astral através do corpo etéreo. Obsessões que vêm do plano astral. Se você está contaminado, se você contaminado que eu falo espiritualmente, com aqueles pensamentos repetitivos, etc, etc, do corpo astral, a obsessão vem no corpo astral, transferida para o etérico, bate no físico. Como que geralmente somatiza no físico o que vem do astral? Doenças. Doenças. É o mais comum. Tem gente, por exemplo, que consegue ficar doente primeiro no corpo astral e depois ela consegue somatizar a doença no físico. Os chineses, né, a medicina chinesa fala que não existe doença que começa no corpo. Todas as doenças começam no emocional, né, no energético, depois elas se manifestam. É claro, tirando, por exemplo, sei lá, uma gripe, né, que você tomou lá um vento frio e ficou resfriado. Sim. Mas essas doenças, né, sobretudo as autoimunes, começam no energético, né, depois elas se manifestam. Agora, por exemplo, quando a gente está, sei lá, num desdobramento, digamos assim, né, à noite lá, você foi dormir e você se desdobrou. O que se desdobra? É o duplo etérico? O corpo astral. É o corpo astral, tá. O corpo astral. É porque eu acho Isso. que essas são as principais dúvidas, assim, que as pessoas Sim, têm. sim. E são dúvidas bem interessantes. O corpo astral se desdobra. A pessoa, ela dorme e o corpo astral, ele não sai totalmente, porque existe um cordão que faz essa ligação. Existe desdobramento
velado, que a gente pode dizer, que você é acompanhado para alguma colônia espiritual ou para trabalhar em lugares de resgate. Muita gente trabalha espiritualmente falando no próprio umbral. A pessoa é levada até lá, mas ela tem o preparo no corpo astral para aguentar o tranco de trabalhar lá. Passa trabalhando, auxiliando outros espíritos que estão lá no plano astral. Esse é o lado bom da coisa. Mas existe também o ladinho que não é tão bom, que é causado pela repetição de pensamentos, pelos vícios. Então, o que acontece? No físico, você projeta por muito tempo certas coisas que não são bacanas. O teu duplo etérico vai passar essas mensagens para o corpo astral. O teu corpo astral vai ficar com as mesmas necessidades que você tem no corpo físico. Inclusive, o ato de fumar, beber, a questão da sexualidade é uma coisa muito complicada, porque as pessoas confundem, acham que tudo é normal e nem tudo é normal, né? Contamina-se o corpo astral. No desdobramento, também você fica ligado ao teu corpo físico, você não vai desencarnar, você vai se desdobrar. Só que outro tipo de entidade vai vir te pegar para fazer parte do forró do astral, como diria alguns médiuns que dão palestra por aí, já ouvi esse termo. Vai participar de algumas festinhas que tem o objetivo do quê? De saciar o teu vício, a tua mania, o teu pensamento repetitivo. Se você não tratar isso, com certeza você vai adoecer no físico, justamente por conta dessas influências que vêm lá do plano astral. Então, o que se projeta é o... Na verdade, a pessoa, quando ela volta com muitos miasmas, né? Muitas cargas a mais, né? Do que ela tinha quando ela foi dormir, muitas vezes. Exatamente. Cada vez que a pessoa se desdobra e vai em busca disso, porque eu falei aqui só de vício, né? Mas a própria maledicência, a fofoca, é aquela coisa de você ficar pensando da vida alheia, sabe aquele sentimento, aquela coisa que você tem, que você quer, você tem inveja. Tudo isso vai se projetar no teu astral. E você vai se tornar presa fácil. Um dos sentimentos que eu vejo assim que mais geram doença é a culpa. Você fez alguma coisa, a pessoa não se perdoa. Isso. É uma porta aberta assim para a pessoa começar a ficar doente, né? Começar a ficar e nada mais se desenvolver, né, na vida dela. É bem. Exato. Você tocou num ponto agora, Carol, muito interessante, que você falou da culpa. Por quê? A pessoa, todo mundo tem o direito de errar, de se enganar. Porque, ou por falta de conhecimento, ou porque achou que aquilo, naquele momento estava certo. Mas a pessoa se arrepende. Arrependimento não adianta. O termo arrependimento, não é um termo correto. Por que eu digo isso? O que a pessoa tem que fazer? Assumir. Errei, fiz burrada, não quero mais isso para mim na minha vida, não quero, o que está feito, e eu vou mudar. E a pessoa começa a mudar. Aí o que acontece, essa projeção do teu pensamento, ela começa a ser filtrada para o corpo astral e faz com que o teu astral fique melhor. Tanto é que há o termo, nossa, a pessoa está com um astral bom. É justamente isso. Porque ela está se conectando com coisas melhores. Saiu do repetitivo, daquela coisa que não estava fazendo bem. Então, culpa. Se a pessoa ficar a vida inteira se culpando, por que isso, porque aquilo, vai gerar doença. Sim, sem dúvida. Vai gerar doença. Cai a imunidade da pessoa. E às vezes a própria doença que é grave. E muitas doenças autoimunes aparecem por conta de culpa e medo, né? E tristeza, enfim. Mas tá, a gente está no terceiro corpo já. Tem lá o físico, o duplo etérico e o astral. E os outros 4? E os outros 4, para que eles servem? Né?
Quais são eles? Os outros 4. Então, veja só. Aí a gente vai entrar numa questão bem delicada, porque é mais ou menos a partir daí é que no mundo ocidental não se encarava essa questão desses corpos que estão, digamos que seria o quarto, quinto, sexto, sétimo. Olha quanta coisa foi deixada de lado por tanto tempo. E muitas das questões comportamentais das pessoas, no dia a dia, na vida da pessoa, se explica justamente por conta desses corpos. A pessoa fala assim, eu vou dizer para você, um corpo que é o mental inferior e tem o mental superior. Você vai dizer, nossa, mas nós temos duas mentes. E onde é que cabe tudo isso dentro da cabeça? Na realidade, o mental inferior, que é o mais concreto, a residência dele é o nosso cérebro. O próprio cérebro É a é que armazena... racionalidade. É a racionalidade A propriamente dita. racionalidade, exatamente. É onde você vai ter aquele pensamento, você faz aquele, como é que eu vou falar, um binômio, razão-emoção, ali que fica aquela briga do emocional com o O racional. lógico, né? Tem gente que é muito racional, a vida é um 0 e 1 e acabou, não tem mais nada do que isso. E no corpo mental superior é que está a verdadeira conexão com a espiritualidade que está acima de nós. Então, esse mental superior seria, por exemplo, quando a gente tem uma inspiração divina? Isto. Muito Tá. bem. Bem por aí. O É que porque acontece? às vezes assim você recebe umas ideias, você sabe que aquela ideia não é tua, né? Ela aparece para você quase como uma intuição, mas não veio da tua mente lógica racional, veio de algum lugar. É desse corpo então mental superior. Desse corpo mental superior. O que acontece? Quando a gente vem, a gente aprende muito lá. A gente é treinado, ensinado, e quando a pessoa tem o propósito de vir com uma determinada missão, com uma determinada capacidade de aprender e exercer essa profissão que seja, vamos pegar uma profissão para ficar mais claro. Vamos supor um médico, né? Sim. Ele vem com toda aquela capacidade mental inferior, do lógico, do prático, do aprendizado, do livro, de entender o corpo humano e tal. Ele pode se transformar num médico mais, médico da parte prática, ele vai ter que operar, vai ter que acreditar na medicina, como ele acredita, mas ele também vai ter alguma ligação com lá. Esse mental superior, que a gente pode chamar de abstrato, é onde vem isso aí. Ele já tinha sido preparado para essa função. Já se ouviu muitas vezes dizer assim que o médico opera com as mãos de Deus. Seria mais ou menos por aí. Ele pode até não acreditar nisso. Ele, como médico, o eu dele não deixa ele projetar para os outros, para a sociedade, que ele tem, que ele acredita nisso. Mas, mesmo assim, esse mental, ele vai influenciar e vai fazer dele um grande médico. Ele vai operar de uma forma que você diz assim, não foi ele que operou, né, gente? Não é possível, um ser humano Seria conseguir fazer tal façanha, porque é, vem do alto aquilo, aquele conhecimento. esse mental superior seria mais ou menos assim como um mental universal que você acessa? Isso. Alguns registros akáshicos. Mas é mais do que isso, é como se fosse quase como um inconsciente coletivo, assim, uma sabedoria universal que está ali, mas que são poucas Isso. pessoas que conseguem acessar, né? Isto mesmo. Exatamente. Ou lembrar, né, que acessaram. Não podemos, não podemos desconsiderar que mesmo a gente está falando de coisa boa, né?
Sim. Do mental superior da pessoa, mas também temos o outro lado, né? Vai com Dependendo aquilo da... que você se conecta, né? Exatamente. Aí o que acontece? As coisas estão interligadas, né? Você tem no físico, você vai para a parte do corpo astral, que já está, digamos assim, contaminado pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes. O teu mental inferior, que é o mental concreto, absorve aquilo como se fosse uma esponja, coisa maravilhosa. É o que ele quer, digamos Sim. assim. Porque é ali que está toda aquela coisa que, em tese, não é boa, não é legal. É como se você invertesse uma polaridade. Uhum. O superior, apesar de ter o conhecimento, os registros, o acesso, ele vai, através dessa influência, fazer o lado contrário. Então, você consegue acessar o lado, vamos pegar um pouquinho de Star Wars aqui, o lado negro da força. É. Mas Porque eu lembrei muito que há uns anos atrás eu fui num Museu da Tortura, né, medieval, assim, e aí tinha uma história muito legal, assim, de um criador de objetos de tortura, que ele foi considerado tão maquiavélico, assim, entre aspas, né, tão ruim, assim, que achavam que ele foi tomado pelo demônio, aí usaram nele os instrumentos que ele criou de nossa, tortura, e aí ele foi morto, né, mas porque, assim, você vê da onde que uma pessoa tira tanta maldade, às vezes, né, da onde que ela é inspirada, às vezes, sei lá, um assassino, um algum bandido, assim, da onde que ele tira ideias tão cruéis, às vezes, né? E é isso que você falou, assim, às vezes ele abriu a porta ali e esse mental superior dele começou a acessar só coisa ruim, né? é, E eu diria também que não só dessa, digamos, desse inconsciente coletivo para o lado negativo, mas também influências de outras entidades, né, que vão se aproximar também dessa pessoa e vão com começar a certeza. influenciar essa pessoa também para esse lado negativo, assim como ocorre para o lado positivo também, né? Com certeza. Por que que essa tua afirmativa é muito legal? Porque, assim, a gente não está sozinho, né? A gente sabe que tem companhias e companhias. Enfim, se a pessoa está acessando esse lado negativo por conta própria, o que, que vai. Porque toda entidade que vai tentar fazer a obsessão, no caso, ela vai pegar, ela tem o mental dela, onde ela foi encarnada, hoje ela está no plano astral, não importa como que ela está, mas ela está lá. Mas o mental superior dela está ativo. E é esse mental que se conecta a essas forças que a gente está citando aqui e que vai chegar para a pessoa que está com o campo bem aberto, mentalmente falando, você abre, você fica suscetível àquela influência. Você está buscando, né, Está inconscientemente buscando, aquela influência. você está buscando. Por isso que existe aquele termo orar e vigiar, para você procurar sempre deixar fechado esse campo negativo e tentar fazer sempre, nem sempre é possível, né? A gente sabe que a humanidade ela é conturbada, o plano terreno é denso, mas é aí que está a prova, a aprovação para a gente conseguir fechar esses campos, que eu diria os campos mentais mais negativados, para você tentar se conectar a algo maior, através do quê? Do conhecimento, da prece, da até de frequentar um lugar, se necessário, religioso, para você ir se melhorando, para tentar fechar isso aí. Porque nós somos Veja muito se, suscetíveis a esse tipo de influência. veja Infelizmente. se faz sentido essa pergunta que eu vou te fazer. A gente pode dizer assim, talvez, que o mental inferior ele funcione com a nossa vontade. O mental superior ele estaria permanentemente ativo na pessoa, mesmo que a gente não perceba, ele está ativo ou não? Está ativo
e está sempre recebendo influência do inferior. Então, quanto mais o inferior fizer coisas mais, digamos assim, nobres, e ele como inferior é só o termo, né? Ele como inferior começa a projetar no superior, esse superior ele vai se alimentando e vai se conectando com o lado melhor. E aqui não vem ao caso, se vai se relacionar com Deus ou vai se relacionar com o demônio, não tem nada a ver. Sim. Vai se relacionar Não, com eu não partes sei assim, vibratórias positivas. eu não sei se eu consegui ser clara, assim, mas na minha pergunta, mas, por exemplo, sei lá, estou lavando uma louça ali. Eu não estou, assim, com o meu mental inferior, ele não está necessariamente trabalhando, digamos assim, digamos que ele esteja desativado. Mas o superior, ele está permanentemente ligado, né? Ele está permanentemente ali recebendo influência de algum lugar, seja bom, seja ruim. É mais nesse sentido, assim, que eu quis perguntar. Sim, dormindo, tomando banho, Isso. comendo. Porque o inferior é tipo o nosso cérebro funcionando, Isso. Você às vezes dá aquela se respirada. aplicando a alguma coisa, né? Isso. Sabe aquela vozinha, né, que a gente tem? Nossa, eu recebi uma mensagem. Ele vem ligado ao superior. O superior que manda. E aí, claro, vem. Aí que você fala que as pessoas têm mais intuição. Ele está no nosso tempo terreno 24 horas por dia funcionando. Desencarnou também. Está lá, funcionando. Só que daí deixou de ter físico, passa um tempo, deixa de ter o duplo etérico, tem o astral, corpo astral. Opa, corpo astral é o quê? É o que vai para a colônia, ou vai para o umbral. Vai depender do quê? Do que estes mentais, principalmente esse que está ligado 24 horas por dia, está conseguindo puxar. Se você alimentou a tua vida inteira o sentimento de culpa, pode ter certeza que tem um umbralzinho lá para fazer você aprender a tirar Tem esse o, sentimento. tem o canto da culpa no umbral. Exato. Canto da culpa no umbral. Mais ou menos por aí. Então, ele realmente ele funciona ad eterno. Sim. Tanto que os grandes magos negros, dragões, esses espíritos que são mais densos, eles não têm corpo astral, mas alguns reencarnam para manter o corpo astral. Mas eles não têm mais corpo astral em tese. Eles têm o quê? Um corpo, eles são só corpo mental. Só. Mental que está ligado aos propósitos deles. E o mental deles, o corpo mental, ele é capaz de manipular forças, de puxar energias de acordo com aquilo que aquele mental tem o objetivo de fazer as coisas que ele quer fazer. Então, se o teu mental superior está trabalhando 24 horas por dia e você busca melhorar essa situação, por mais difícil que esteja aqui no plano, com certeza vai ficar melhor para a pessoa. Não sei se As essa parte nossas. Sim, ficou clara essa questão, né? ficou. Essa pergunta. Se explicou super bem. A parte, por exemplo, dos sentimentos da pessoa, porque essa também é uma dicotomia bem grande que a gente vê, assim, tanto na filosofia quanto no senso comum das pessoas, né? As pessoas pensam assim, eu tenho razão de um lado e emoção de outro lado. As emoções, elas fazem parte desses corpos também, imagino eu, né? Elas onde, em quais corpos elas estão, elas fazem parte de um corpo só ou não, sei lá. O Aí que nós você me temos diria sobre isso? o que eu te diria é o seguinte, que nós temos um pequeno problema aí no na nossa existência, no planeta Terra, porque isso já vem de longa data, essa questão da nossa. Eu vou colocar a palavra criação para ficar mais fácil, tá? Da criação desse corpo, e porque a gente não é daqui. Então, o que acontece? Nós somos essa dualidade, razão, emoção,
Porque nós somos uma experiência divina. Por isso que nós somos assim. Porque existem raças extremamente racionais e extremamente emocionais. Só que quando você é extremamente uma coisa, extremamente outra, você não evolui. Se você analisar bem isso, você não vai evoluir. Você pode evoluir tecnologicamente, através do racional, mas você não evolui como espírito. E no emocional, mesma coisa. Você não vai evoluir se você ficar achando que tudo é flores. O emocional, ai, meu emocional é lindo, meu emocional é lindo. É tudo tripé. É o tripé que eu falo, você tem o físico, que necessita das coisas, necessita do alimento, necessita de tudo. Aí você tem o lado racional e tem o lado emocional. Qual foi a experiência para a evolução, para melhorar? Tem que juntar os dois. Então, nós temos esse lado dentro de nós, emocional e racional. Isso eu tive que falar antes de ir adiante com o que você perguntou. O que acontece com relação ao emocional? Vamos pegar o emocional primeiro. Do jeito que a gente é hoje, a gente tem como ser extremamente emocional, só emocional? Não dá. Não tem como. Tem como ser extremamente racional? Também não. Também não. Mas nós chegamos muito perto dos extremos, às vezes. Então, o que acontece? Uma pessoa extremamente racional, ela esquece do emocional e parece que pensa só com o concreto, Mental inferior. Mental inferior. Mental inferior. Não sei. Assim, Síndrome bom, mas mental. continue. É que depende do tipo de emoção, tá? Não, é que assim, é que é inevitável, assim, eu fiz ligações com a filosofia, assim, sabe? Sim, claro. E aí tem pensadores que vão ligar a moral, né, a ética à racionalidade. Tiram, ele Ah, tem um assim que tira toda a emoção e assim, você tem que agir por dever, independente do que você está sentindo, né? E por sim. isso que eu falo assim que eu não sei se é bem assim, mas são visões, né? Então, Exato. coloque a sua visão. É que dentro da filosofia, muita coisa com relação ao que nós estamos falando aqui tenta se explicar para fazer Sim, com que o ser humano atinja um equilíbrio, atinja uma verdade não absoluta, né? Mas algo que o agrade mais, que faça com que bata com o que ele realmente está pensando. Tanto é que tem gente que vai estudar filosofia, segue uma linha, que nem você falou, racional, e é aquilo e acabou. Ah, não me vem com espiritismo, não me vem com isso, com aquilo, porque para mim não vai colar nada disso, né? E tem gente que já é o contrário. Então, de repente, não é uma confusão. Na realidade, a filosofia, a gente já inclusive falou aqui sobre isso já, ela tenta até explicar muita coisa que acontece no mundo. E o porquê que o ser humano se comporta dessa forma A, B ou C, né? assim, o que eu queria entender, assim, eu queria saber a tua visão, assim, que, por exemplo, o racional ele está incluído, digamos, nesse mental inferior e no mental superior. E o emocional? É no astral? É em qual corpo? Ou ele está diluído em todos Tá. os corpos? Aí tá nos dois mentais também. Então, Tá nos dois mentais também, o emocional. Aí o que acontece? Você depende de como que você vai alimentar esse emocional e trabalhar com ele, é que ele vai projetar no teu, por exemplo, corpo astral, certas coisas, e vai somatizar no corpo físico. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, a pessoa, eu não sei, você teria algum exemplo da parte emocional para a gente tentar materializar isso? Do mental para de, baixo?
Ou de baixo para o mental, uma coisa, É, se diz assim em amor, relação, paixão, vício. sei lá, vamos pensar aqui, vamos na culpa mesmo. A pessoa, sei A lá, culpa. Tá. sentiu alguma culpa e essa culpa ela tá em qual corpo? Ali tá, ela aparece no corpo mental, ela aparece no, eu imagino que no mental inferior, né? Ou até, sei lá, no mental superior, buscando por esse lado negativo, somatizações, digamos, dessa culpa que ela Isso. está sentindo. E aí? E aí, o que Então, você tem a me dizer? a culpa está no inferior, porque você, com certeza, alguma coisa fisicamente falando e astralmente você já contaminou o teu mental inferior, tem a sensação da culpa. Culpa, 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 porque eu tenho culpa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. O que que faz essa rotina desse pensamento? Vai pro superior. É fatal eles se comunicarem nesse aspecto. Aí o superior ele vai buscar o quê? Os Algumas. arquétipos de culpa, enfim. Exatamente. Aí vem o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Aí começam a falar. Só que você não quer entender isso. Você sabe aquele que mastiga, 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 perde o gosto e fica mastigando? É a mesma coisa. Ele não consegue digerir e ele vai adoecendo. Começou aonde? Com uma atitude física. Mas tem o lado contrário também. Existe a atitude mental que o cara projetou, passou pelo astral e foi pro físico que o cara fez. Aí, quando retorna com sentimento de culpa. Então, tá tudo interligado. Sim. Tanto E não no índice. adianta esquecer, né, que o sentimento continua lá. Exatamente. O que tem que ser É, feito é melhorar é. o pensamento. Sozinho você consegue? A maioria das pessoas não conseguem sozinhos. Não consegue, não adianta. Pensam que consegue. Precisa do quê? De ajuda. Precisa de terapia, psicólogo, psicoterapia, psiquiatria. Infelizmente, algumas pessoas têm uma coisa muito forte, né? Às vezes a culpa é tão grande, não sei o que entra numa depressão profunda, vai precisar de um remédio, infelizmente. Precisar de Muitas uma vezes coisa. acaba em suicídio, né? E Também. aí, exatamente, aí você já entra numa vertente, uma coisa, É. um rio. Você entra num rio de frequência muito, muito negativo. Sim. Tem gente que até fala assim, nossa, o suicida ele é um covarde ou um herói? Pelo que ele fez, né? Na minha. Bom, enfim. Pelo ato que ele cometeu. É, É covardia, mas. porque os problemas não vão acabar. É, o Kant fala muito isso, assim. Foi um exemplo que eu dei hoje de manhã na aula. Que ele fala assim: bom, suicídio eu não tô. Eu tô fazendo comigo, né? Eu não tô fazendo mal pro outro diretamente. Uhum. É moral ou é imoral, né? Aí ele fala assim, obviamente é imoral, né? Porque o Kant ele pensa muito com o racional e ele pensa assim, imagine você universalizar a atuação. Se todo mundo que sofre for cometer o suicídio, o que que vai gerar para a humanidade, né? Exatamente. Acaba com a humanidade porque todo mundo sofre, né? Em algum grau, de alguma maneira, né? Então é É, obviamente imoral. Mas voltando aos corpos, depois do mental superior tem quais outros? temos mais dois. Esses, eu diria para você, Que são os mais abstratos, né? Obviamente. totalmente. Por exemplo, temos o corpo búdico. Meu Deus, o que tem a ver com Buda isso? Olha, até tem, com relação à questão mais divina, né? É quase que uma parte do corpo, é um corpo que está acima do mental superior, que se conecta quase que diretamente com o Criador,
Vamos colocar dessa forma para ficar mais fácil a compreensão. No mundo oriental, como eu já falei lá no começo, essa parte do búdico e depois do outro corpo, que é o átmico, eles procuram trabalhar muito essas questões, porque eles veem que quanto mais você, do físico, do teu astral, conseguir se comunicar com esses dois últimos corpos, vamos pegar só o búdico por enquanto, melhor você vai se sentir, mais você vai conseguir evoluir, mentalmente falando. Aí entra a conexão mental superior, que vai receber do búdico, depende da conexão que você faz, depende do teu estado de espírito. Todo mundo tem esse corpo? Seria algo como alma universal, alguma coisa do gênero? Algo que coloca você em No conexão Nirvana? com seres muito evoluídos em relação aos nossos seres que a gente conhece na dimensão, em relação à nossa questão umbralina e a questão astral de quarta, quinta dimensão, você consegue acessar através desse corpo até a quinta dimensão, pelo menos. Você fala, mas o que é essa quinta dimensão? É menos materialidade do que a quarta dimensão, que é menos materialidade do que a terceira dimensão, e assim sucessivamente. Nós estamos na quarta. Nós estamos terceira e quarta. Estamos assim, digamos, um pé aqui e outro lá. Ah, mas como que é possível isso? Os corpos mentais explicam. O nosso mental superior geralmente busca na quarta. Esses últimos dois corpos são eles que nos ligam ao Criador, à divindade, enfim. Isso, exatamente. Todo mundo tem, né? E aí todo mundo tem. Você morreu, você foi lá para o paraíso, ou para o umbral, ou para o inferno, ou para o purgatório, seja lá o nome que você quiser dar. Quais corpos permanecem? Só esses superiores? Permanece. Os cinco superiores, né? Exatamente. Vamos, assim, desencarnou, físico foi, bora. Na sequência, o duplo etérico também vai embora. Astral, para você poder participar da colônia Nosso Lar, por exemplo, ou do próprio umbral. E eu digo para você, nosso lar está construído dentro do umbral. Muita gente não entende isso, mas ele está lá dentro. Mas como que o nosso lar, aquele lugar lindo, divino, maravilhoso, está dentro do umbral? É mais fácil eu buscar o resgate, construir algo legal dentro de um lugar ruim para fazer o resgate rapidamente, do que eu ter que pegar o cara do umbral e levar ele para a sexta, sétima dimensão e tratar ele. Ele nem consegue, né? Então, ele é uma colônia, né? Sim. Então, o corpo astral você consegue se comunicar lá dentro, andar, volitar. Aí a volitação vem de acordo com a evolução do corpo mental. As coisas estão interligadas. Fica o mental inferior, fica o mental superior. Você tem o búdico e tem o átmico. Só que e aí você vai renascer, esse teu corpo astral, obviamente, ele vai se transformar, né, para que ele seja compatível lá com a vida de um bebê, digamos assim. Exatamente, isso. Mas ele é outro ou ele só se transforma? Outro. Não, outro que a gente diz assim, ele é o mesmo, porque ele se molda. Ele é plástico, né? Exato, o corpo astral ele se molda. E tem muitos corpos astrais que estão por aí jogados, no umbral, por exemplo, que dependendo de com quem se envolvem, o que acontece, o campo mental dessas lideranças molda esses corpos para se tornarem obsessores ou até aparecerem, se necessário for, de uma outra forma. Então, ele é um corpo plástico, você consegue moldar. Você vem de novo
vai tomar aquela forma do bebezinho que vai crescendo, ele vai tomando a forma. Aí você vai perguntar sobre os mentais vêm junto. É a história, né, que você tem que ficar Mentais toda vêm junto. registrada lá. Aí vem naquela questão por exemplo, na psicoterapia, quantas vezes a gente procura saber sobre o medo de uma fobia que a pessoa tem? Vamos pegar para o lado mais simples, é uma fobia, medo de fogo, medo de... Tá lá no mental, que vem vida após vida. Só que a pessoa ela não consegue entender que aquele medo que ela tem não faz mais parte dela, ela tem que se preocupar com outras coisas. Aí você tem que tratar a pessoa, levar, digamos, o que é uma regressão? É você levar a pessoa para aquele momento e mostrar para ela, criatura, isso aqui não te pertence mais. Você não vai morrer queimada embaixo de uma árvore porque um padre não gosta de você. Esse tempo não existe mais. Daí, o que vai acontecer? A pessoa vai passar a ter um entendimento. Você mexeu aonde? Você mexeu nos campos mentais da pessoa. Tanto na questão racional, que ela vai começar a pensar de uma outra forma mais certa, tanto no emocional, que ela vai perder aquelas sensações que ela tinha de medo. Você viu como as coisas andam juntas? Tem que ter essa dualidade. Então, aí, claro, E o tem que búdico e o ter, ático vem com você. eu fico imaginando assim, tem que ter também essa partícula que sobrevive, né, a várias encarnações, para que a nossa história fique registrada, né, também, Exatamente. em algum lugar, né, que, se eu não me engano, a teosofia fala, né, nos registros akáshicos, né, e eu imagino que esse conhecimento todo sobre os 7 corpos chegou no Ocidente pela teosofia, né, eu imagino, Foi. ou não? Foi pela teosofia. A Helena Blavatsky é uma das que, nas suas obras, ela consegue colocar, né, do jeito dela lá. E eles trouxeram isso, vem do Oriente, toda essa questão desses corpos, porque lá, isso é milenar, né? Isso é uma coisa que já vem. Se você olhar na história, os orientais como um todo, a própria Índia lá, com os deuses deles, eles sempre fizeram seus desenhos, né? Se você olhar, tem certos desenhos, que agora não vou me lembrar o nome lá de uma entidade deles, que tem 7 níveis. Então, tem 7 contornos. Então, ele mostra, ó, tem um contorno de um corpo. Então, ele já tem isso já lá de longa data. Vem da onde esse conhecimento? Para nós ocidentais, está vindo do Oriente. Para Sim. eles, veio de algum outro lugar. Que eles vieram Uhum. primeiro, né? A teosofia conta, né, toda essa história, assim, da encarnação de deuses, né, quem eram esses deuses encarnados, né, entidades superiores, né, que vieram ensinar e, ao mesmo tempo, pagar as culpas que eles tinham, né, também. Mas, enfim, acho que ficou mais claro, né, assim, para todo mundo entender agora o que são esses 7 corpos, né, eu acho que ficou bem didático, assim, né, explicar corpo por corpo qual que é a função de cada um, né, e eu acho que é muito interessante esse assunto, a gente poderia ficar aqui umas 5 horas, né, falando sobre isso e não ia falar tudo ainda. Não fala tudo, não. E o interessante é que esses dois últimos, eles, para você acessar eles de forma natural, são pouquíssimas as pessoas assim que passaram pelo mundo que a gente conhece que tiveram praticamente um acesso direto ao corpo búdico, ao corpo átmico, mesmo São os encarnadas. avataras, né, só os avataras, a gente ainda está muito longe disso. Mas você, por exemplo, você tem Buda. Buda é um cara, Cristo, né? Não vamos nem colocar em questão aqui. Mas tem pessoas assim que realmente, pelas suas atitudes, que nem o Gandhi, Sim. é uma pessoa que trabalhava diretamente entre o corpo mental superior e o corpo búdico. Mas vá ser igual ao Gandhi para ver se é fácil, não Não é? tem, né? Pois é.
Olha de quanta coisa precisa abrir mão É, para chegar lá. Então, é, quanto mais próximo você está desses corpos mais elevados, maior é a tua... Você vai despindo os outros. Essa que é a verdade. Você vai, que nem uma cebola, né? Você vai jogando o que é externo, o que te causa sensações, e você vai buscando conhecimento maior. mas não sei se você lembra, mas até no nosso lar isso aparece assim de uma forma bem sutil, digamos assim, que está ali o André Luiz e a mãe dele vem visitá-lo, né? Só que Sim, ela vem de um plano superior e ela vê e ele não consegue ver a própria isso, mãe, né? Por quê? exatamente. Porque ela já não tem mais aquele corpo que para nós é imaterial, mas que para ele ainda é alguma matéria, né? Ela já Exatamente. não teria mais, né? Na realidade, o que se mostrou ali é um ser de uma dimensão superior, que a mãe dele estava lá, e veio visitar ele. Isso. Ele tem corpo astral. Ela provavelmente não tem mais a necessidade do corpo astral. Mas ela teve Ou que... ainda é muito mais sutil, né? É uma matéria Exatamente. muito mais sutil que a gente nem conhece, né? Provavelmente. Exatamente. Vibra diferente, é mais quintessenciado do que o corpo astral do nosso lar. Sim. Então, e é bem isso. Ela é um ser superior. Sim, ela é. Em que sentido? No sentido que ela vibra bem, ela pensa melhor, as necessidades dela já não são tão... As dúvidas, ela já não tem as dúvidas. E isso automaticamente faz com que a pessoa ascenda a uma quinta, sexta dimensão. Uhum. Segundo Ramatiz, no nosso planeta Terra, não conseguimos passar da quinta ainda, mas vai ocorrer uma modificação, porque o plano terreno vai passar para a quarta. Então, todas essas questões espirituais da quarta, da quinta dimensão, elas também têm que ascender junto. Senão você chega na quinta, você não consegue passar. É como se tivesse uma barreira. Tamanho, o grau de evolução da sexta, sétima e outras que a gente sabe que tem por aí. Né? Acho que tá bom, né, por hoje. Acho que ficou Espero ótimo. ter esclarecido, né? É, Aham. como você falou, tem muita coisa que dá para falar. É, é porque a gente vai falando de cada um dos corpos, vai lembrando, né? Porque dá para associar com filosofia, dá para associar com Dá, medicina chinesa, dá para dá, associar com medicina ocidental, dá para dá. associar com todas as religiões que a gente conhece, né? E com muitos exemplos, enfim. Mas eu acho que para ter uma ideia geral, assim, dos 7 corpos, eu acho que foi ótimo, assim. Foi muito bom. E para encerrar, o corpo astral, é pelo corpo astral que se dá a comunicação mediúnica das pessoas. Uhum, Então, quando uma pessoa incorpora alguém, a nível, por exemplo, de um centro, de um terreiro, por exemplo, é no corpo astral que ocorrem as manifestações e a pessoa passa a vibrar diferente, por isso que ela passa a agir diferente. Dependendo das entidades, do grau de evolução da entidade, no corpo astral não dá. Tem que fazer uma ligação através de um cordão, liga no mental do médium, aí o mental começa a passar para o astral a informação. Então, aí depende do grau da entidade, do grau da pessoa, evolutivo enfim. e do médium, porque tem gente que é médium pedra, que a gente fala. Ele só é médium do centro. Fora da vida dele, ele não consegue ser médium de jeito nenhum. A gente já conversou sobre isso, né? Já. Então, isso também É, influencia. e é interessante de ver, por exemplo, o processo da canalização também, né, que é diferente da incorporação ou do trabalho mediúnico em si, né, que aí é diretamente pelo mental mesmo, Pelo né, mental. não é Pelo pelo mental. astral. Por exemplo, só para exemplificar, a gente já pode até encerrando, se você for fazer a pessoa que diz que faz canalização de mensagens de seres de outros mundos,
nunca, jamais será por incorporação. Sim. Será uma canalização através de algo que vai se conectar. Lembre-se de Matrix, aquilo que parece que conecta na tua nuca e você vai ter uma visão do todo e vai receber a informação. Falando de canalizações honestas, Sim. válidas, e tem como validar certas canalizações. Porque Principalmente muitas quando você elas estão vê ocorrendo. ali o alter ego da pessoa, né? Não tem nada de verdadeiro, assim, superior mesmo na mensagem. Ou às vezes que eu sempre me questiono, assim, às vezes tá, a pessoa digamos que ela canalizou, né? É tudo muito genérico, assim, sabe? E aí você olha assim e fala assim, tá, mas qualquer um poderia dizer isso, né? Não precisa necessariamente vir de alguma outra dimensão, né? Exatamente. Mas Agora, para então é isso. você constatar se aquela canalização, principalmente quando ela está acontecendo, é muito legal de ver, porque tem perguntinhas chaves que você consegue fazer. Na resposta que vem, não, realmente faz parte. Ou Uhum. tem mais a ver com médium do que com entidade. Isso é uma questão que a gente pode vir a discutir aqui qualquer dia também, com relação a esse tema. Tá aí uma pedida. Tem bastante Sim, gente interessada nisso. Quer saber pelo menos a verdade, como é que acontece, né? tá Beleza! certo. Beleza, foi Muito bem, produtivo. bem legal. Alguma mensagem final, assim, para deixar pro. Eu vou deixar uma mensagem. Veja só, é um tema, às vezes se torna controverso, ele se torna polêmico, porque aí depende de como que você acredita nas coisas, mas é sempre bom saber e buscar saber a verdade. E aí é que entra a questão. Busque, tem alguma dúvida com relação ao que foi dito aqui, vá na literatura legal, boa, que tem bastante por aí, e tente sanar essa tua dúvida com coisa séria. É assim que se faz o verdadeiro estudo. Porque nós dois aqui também temos dúvidas. De repente Sim, pode pintar alguma, mas a gente vai atrás da informação legal, da informação correta. Tanto em livros, tanto em vídeos, pessoas que a gente conhece que entendem muito mais do que a gente sobre várias coisas. falar em livros, assim, por exemplo, além, né, dos livros que eu recomendo da Helena Blavatsky, qual outro livro a pessoa poderia ler e estudar sobre esses corpos? Olha, eu vou falar, existe um livro do Lacerda. Ele foi o cara que revelou a apometria. A apometria é um outro tema também que dá para conversar bem. Nos livros dele, o livro dele que fala da apometria explica detalhadamente Cada um desses cada corpos. corpo desse aí, cada um, desde o físico. E como que esses corpos são trabalhados dentro da técnica. Para quê? Para não deixar dúvida de que é possível trabalhar os corpos espirituais das pessoas com a pessoa ali, vivinha da Silva, ou até a distância, para a pessoa melhorar vibratoriamente. Espírito e Matéria, o nome do livro, do Lacerda. Legal. Essa é uma dica boa. Vai para o lado da apometria? Vai. Mas quando ele cita a apometria, ele cita também a Umbanda. Porque na Umbanda acontece muita coisa a nível astral e mental. Muita Sim, coisa. E a apometria e a Umbanda hoje andam juntas. As mesmas entidades que trabalham na Umbanda também se manifestam numa mesa de apometria. Olha, é batata para você entender muita coisa mesmo. Fica a dica. muito legal.
né? Então, eu acho que se o pessoal tiver mais alguma dúvida, assim, eles podem escrever nos comentários depois e Exatamente. você vai respondendo à medida do possível. Tudo Que vai ser respondido. o dono da live hoje é você. Tá certo. Obrigado, Carol. Eu é que agradeço aqui pelo compartilhamento, né, de informações. E daí na próxima a gente conversa sobre outros assuntos. Com certeza. Não vai faltar assunto, isso eu te garanto. Tá bom, Então tá pessoal? certo. Hoje nós ficamos por aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você assistiu. Fiquem todos bem e vão atrás do conhecimento bom. Se querem aprender, vão atrás de coisa séria, tá bom? Um abraço para todo mundo. Obrigado pela atenção. Tchau.